Aos olhos dos turistas que visitam os resorts do Egito, o rio Nilo sempre parece calmo e repleto de água. Em meio às dunas amarelas que se estendem até onde a vista alcança, o rio corre silenciosamente rumo ao mar Mediterrâneo, ao lado de caravanas de camelos que avançam devagar. Ao observar esse trecho tão tranquilo do baixo curso, é natural que os turistas pensem em toda a extensão daquele rio gigantesco e acabem se fazendo uma pergunta: como esse rio consegue manter tanta força e um volume de água tão abundante, mesmo atravessando o coração do Saara, o maior deserto quente do mundo? Por que o rio Nilo não seca nem desaparece sob a areia, como acontece com tantos outros rios? Olá, pessoal! Na verdade, os primeiros europeus que exploraram o rio Nilo também se fizeram exatamente essa mesma pergunta. Eles também não conseguiam entender por que o Nilo não secava, mesmo depois de supostamente percorrer milhares de quilômetros pelo deserto. Até mesmo viajantes experientes chegavam a pensar, quase sem perceber, que havia alguma coisa estranha nisso. Esse sentimento era ainda mais forte na antiguidade, na época de Ptolomeu, quando ninguém havia conseguido chegar tão ao sul em busca das nascentes do rio Nilo. Foi somente no século XIX que os primeiros europeus finalmente alcançaram o alto curso do rio e soltaram um suspiro de alívio ao constatar que estava tudo perfeitamente normal com o Nilo. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o De Luca. E a partir de agora vamos analisar com calma e em detalhes por que o rio Nilo não seca em meio ao deserto mais quente do mundo. O rio mais longo do mundo. Agora, em vez de olharmos apenas para o trecho inferior do rio Nilo que atravessa o Saara, vamos observar o rio como um todo. O rio Nilo é amplamente conhecido como o rio mais longo do mundo, com aproximadamente 6.650 quilômetros de extensão. Ao longo desse percurso impressionante, o Nilo atravessa 11 países africanos e, naturalmente, seu curso não passa apenas pelo deserto. Antes de alcançar as regiões desérticas do Saara, o rio Nilo percorre longas distâncias por planaltos rochosos, florestas tropicais e savanas. Cerca de 20 quilômetros ao norte do Cairo, o rio Nilo forma uma enorme delta com uma área de aproximadamente 22.000 a 24.000 quilômetros quadrados. Nesse ponto, a correnteza diminui drasticamente e o rio se divide em inúmeros braços, lagos e áreas alagadas. No entanto, durante a maior parte do seu percurso, o rio Nilo apresenta uma paisagem completamente diferente. Do alto ao médio curso, em vários trechos, ele se transforma em uma correnteza vigorosa, espremida entre imponentes paredões rochosos. O rio Nilo nasce em regiões montanhosas situadas a cerca de 2.500 metros de altitude. E a principal razão pela qual o rio Nilo não seca, mesmo atravessando o deserto, é que a maior parte da sua água não vem do próprio deserto. Assim como acontece com muitos outros rios, o Nilo é alimentado pelas chuvas que caem em suas regiões de nascente. No caso do rio Nilo, esse fato é especialmente importante. Isso porque suas nascentes estão localizadas em uma zona climática completamente diferente da do deserto, onde até mesmo sinais de vida são escassos. O rio Nilo nasce da união de dois grandes afluentes, o Nilo Branco e o Nilo Azul. O comprimento total do rio Nilo é medido a partir da nascente do Nilo Branco, que tem origem na região dos Grandes Lagos africanos. Imagine só, esse extraordinário conjunto de lagos armazena cerca de 25% de toda a água doce líquida da superfície da Terra. Com um pai tão confiável, parece que o futuro do rio Nilo está muito mais do que garantido, né? Entre esses lagos, o Lago Vitória desempenha um papel fundamental. Ele é o segundo maior lago de água doce do mundo em área, ficando atrás apenas do Lago Superior, um dos grandes lagos da América do Norte. Enquanto o Lago Vitória existir, o majestoso rio Nilo continuará correndo. E também não há motivo para se preocupar com a saúde do Lago Vitória pelos próximos milhares de anos. Nessa região, chove entre 1.000 e 2.000 milímetros por ano, um volume de precipitação dezenas de vezes maior do que o registrado nos desertos do Egito. Mesmo que uma seca excepcional atinja a região do Lago Vitória, o rio Nilo jamais ficará completamente sem água. Isso porque, mais adiante, o Nilo recebe as águas do Nilo Azul, que desce do Planalto da Etiópia.
Esse segundo maior afluente do rio Nilo nasce no Lago Tana e também é alimentado pelas abundantes chuvas de verão trazidas pelas monções. Como os lagos regulam o volume de água ao longo das estações? Para sustentar o rio Nilo, a natureza criou um sistema de circulação de água realmente extraordinário. Ao observar um mecanismo tão engenhoso, dá até a impressão de que os deuses do Antigo Egito deram uma ajudinha. Na prática, esses lagos funcionam como enormes reservatórios naturais, regulando a quantidade de água que segue para o rio. Como vimos há pouco, o grande protagonista desse sistema impressionante é o Lago Vitória. Esse imenso lago ocupa uma área de aproximadamente 68 mil quilômetros quadrados. Durante a estação chuvosa, ele armazena uma quantidade gigantesca de água e, ao longo do ano, vai liberando essa reserva aos poucos para o Nilo Branco. É justamente por isso que, mesmo nos períodos em que chove menos, o volume de água do Nilo Branco permanece relativamente estável. O Lago Vitória atua como um gigantesco regulador natural, suavizando as variações sazonais do nível de água. Sem esse mecanismo de compensação, o rio Nilo poderia se transformar em uma correnteza devastadora durante a estação das chuvas, e na estação seca, até mesmo secar. Ainda assim, por maior que seja o Lago Vitória, ele não conseguiria sustentar sozinho um fornecimento de água tão estável. Nos anos de seca extrema, lagos como o Quioga e o Alberto entram em ação para complementar esse abastecimento. Você não acha que até mesmo os projetos de engenharia mais sofisticados sentiriam inveja de um sistema natural como esse? Mas, na verdade, o conjunto dos grandes lagos do Vale do Rift africano é apenas uma parte da grandiosa obra da natureza, cuja principal função é manter estável o fluxo do rio Nilo. Quem fornece a maior parte da água é outro grande afluente, o Nilo Azul. No Sudão, o Nilo Azul se junta ao Nilo Branco e é responsável, segundo as estimativas, por 80% a 90% da vazão total do rio Nilo durante a estação chuvosa e por cerca de 55% a 60% da vazão média anual. Para tornar isso possível, os arquitetos anônimos da natureza prepararam condições climáticas especiais no Planalto da Etiópia. Nessa região, o ar úmido vindo do Oceano Índico e das áreas equatoriais da África é forçado a subir pelas encostas das montanhas. À medida que sobe, esse ar esfria, o vapor d'água se condensa e cai na forma de chuvas intensas. Os cientistas chamam esse fenômeno de chuva orográfica. É assim que o Planalto da Etiópia funciona como um gigantesco sistema natural de captação de água. A água da chuva se reúne em incontáveis riachos e rios, que mais tarde dão origem ao Nilo Azul. É justamente daqui que vêm as famosas cheias de verão do rio Nilo, que tanto surpreendiam os antigos egípcios. Como não caiu uma única gota de chuva sobre o Egito, eles simplesmente não conseguiam entender de onde surgia de repente uma quantidade tão enorme de água. O desafio do Pântano de Sud. No entanto, depois de atravessar todo esse poderoso sistema hídrico dos grandes lagos africanos, o Nilo Branco ainda precisa enfrentar um grande desafio. Esse desafio é o Pântano de Sud. O Pântano de Sud fica na região central do Sudão do Sul, onde o Nilo Branco se espalha por uma vasta planície. Nessa região, a inclinação do leito do rio praticamente desaparece, como um desnível de apenas alguns centímetros por quilômetro. Como resultado, a água se espalha por uma área imensa e a velocidade da corrente diminui para apenas uma fração do que era. A área do Sud varia entre 30 mil e 100 mil quilômetros quadrados, dependendo da estação, chegando na época das chuvas a uma extensão comparável à de alguns países europeus. Trata-se de uma das maiores áreas alagadas de água doce do planeta. E é justamente ali que ocorre a maior perda de água por evaporação em toda a bacia do rio Nilo, inclusive quando comparada às regiões desérticas. Segundo estimativas de hidrólogos, entre 40% e 50% da água que entra pelo Nilo Branco evapora ou é absorvida pela vegetação desse pântano. Em outras palavras, é ali que o Nilo Branco perde metade do seu volume de água. Para os primeiros exploradores europeus que chegaram a esse lugar, o Pântano de Sud era um verdadeiro pesadelo. O ar quente e úmido tornava a respiração difícil, enxames intermináveis de insetos não davam trégua, e as raízes dos papiros se entrelaçavam de forma tão densa que formavam enormes ilhas flutuantes com vários metros de espessura.
Mas o mais assustador era passar semanas inteiras sem conseguir encontrar um canal navegável naquele labirinto do qual parecia impossível escapar. Era preciso abrir caminho à força, usando machados e serras literalmente. Por isso, até hoje, às vezes ainda são encontrados no Pântano de Sude os restos enferrujados de embarcações que ficaram presas ali para sempre. Curiosamente, no século XX surgiu um projeto que, mesmo sem eliminar o Pântano de Sude, pretendia pelo menos contorná-lo. A ideia era construir um canal de desvio para que parte da água do Nilo Branco não se perdesse no pântano e pudesse chegar até o Sudão e o Egito. Foi assim que, em 1978, teve início a construção do Canal de Jonglei. No entanto, a Guerra Civil, que estourou pouco depois, interrompeu as obras, e o canal permanece inacabado até hoje. A barragem de Assuã e o futuro do Rio Nilo. A construção da alta barragem de Assuã, em meados do século XX, transformou profundamente o ciclo natural do Rio Nilo. Foi essa barragem que deu origem ao Lago Nasser, o maior reservatório do Egito. Com isso, tornou-se possível armazenar água durante as cheias e nos anos de maior vazão, para utilizá-la nos períodos de seca. Ao mesmo tempo, ela passou a proteger a população das enchentes devastadoras e a garantir um abastecimento de água muito mais estável. Por outro lado, a enorme superfície do reservatório passou a provocar uma intensa evaporação, alimentando o temor de que o rio da vida possa um dia secar. Mas na prática, embora a evaporação tenha aumentado, o rio Nilo não está secando de forma perceptível, e o volume de água que chega das regiões de nascente continua sendo muito maior do que as perdas causadas pela evaporação. Exatamente. De acordo com as previsões atuais, o desaparecimento completo do rio Nilo não é considerado um cenário realista, nem nas próximas décadas, nem mesmo nos próximos séculos. Isso não significa, porém, que o problema da escassez de água do rio Nilo não exista. O Egito já enfrenta essa realidade. Um dos principais motivos é o rápido crescimento da população na região do baixo curso do Nilo. Como consequência, o consumo de água também continua aumentando. Além disso, cada vez mais água do rio Nilo é utilizado tanto na irrigação das áreas agrícolas quanto em um setor industrial que segue em expansão. Também existe a preocupação de que o aquecimento global altere os padrões climáticos em toda a África Oriental e nas regiões de nascentes do rio Nilo. Ainda assim, mesmo que esses fatores tenham impacto, o problema será principalmente a redução da água disponível para uso, e não o desaparecimento do próprio rio. Na verdade, a preocupação maior hoje é a Grande Barragem do Renascimento Etíope, a maior barragem construída pela Etiópia no Nilo Azul. A construção dessa barragem chegou a provocar um conflito diplomático entre Egito e Etiópia. Agora que a barragem foi oficialmente inaugurada em setembro de 2025, o Egito teme que, dependendo da forma como ela for administrada, a quantidade de água disponível durante os períodos de seca possa diminuir. Naturalmente, a grande questão para ambos os lados é quem terá o controle da operação da barragem e a autoridade para definir o volume de água liberado. Só o tempo dirá como essa situação irá evoluir. E se houver qualquer novidade, faremos questão de trazer todas as atualizações para vocês aqui no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até a próxima!